Go! Fala, galera, tudo Fala, bem? pessoal, Bem-vindo ao tudo Tal bem? Quântico. É o Rafael, ali do outro lado da telinha. Marco, Matheus aqui. Bem-vindo, então. A gente já agradece a sua participação, já pede para você curtir, comentar, compartilhar, né? Dar aquele like para a gente, seguir nosso canal, porque está sendo muito importante essa troca aqui de informação. Fico muito feliz da galera que vai começar a interagir com a gente, porque, por enquanto, estou esperando, né? Nossa turma, né? Eu e o Marco aqui, estamos e o Matheus, só esperando ver quem é que vai comentar, porque os assuntos eles estão estão sendo um bem pouco interessantes, eu tímidos. tenho gostado bastante disso, né? Eu tenho gostado bastante do assunto que a gente tem trocado. Estou esperando aí a gente ter uma resposta da galera para poder trocar essa informação. Tem sido muito interessante. Para mim, pelo menos, tem sido bastante interessante. Acho que o Marco, o Matheus também. Vocês têm a falar aí sobre isso? Também achei interessante os temas abordados. É que percebi que nos primeiros vídeos o pessoal eles interagiram mais, né, comentaram mais ali. Mas eu acredito que eles estão um pouco tímidos ainda em relação aos temas abordados, né? Então, eles estão com receio de perguntar, receio de comentar algo, né? São temas polêmicos, né? Então, as pessoas vão se familiarizando, depois fazem pesquisa, né, Matheus? Isso, vai quebrando o gelo também, né? A pessoa vai tomando iniciativa de estar comentando aqui com a gente está podendo interagir, né? Porque, que nem vocês falaram, né? O Marco, o Rafa, são assuntos polêmicos, né? São quebra de paradigmas, né? Isso leva um tempo para ser digerido. Mas, enfim, né? Vamos falar sobre o que mesmo, Marco, hoje? Hoje o tema sugerido foi destino. É um tema também complexo, né? Que nós vamos descobrir no desenrolar do vídeo aí o que nossas consciências trabalham em cima do que é o destino. E hoje quem vai dar o pontapé inicial aí é nada mais, nada menos do que nosso ilustríssimo Rafael. Rafael. Ah, gratidão. Gratidão por me dar essa permissão aí de iniciar essa discussão. E eu pensei sobre isso essa semana. Assim, a gente sempre está refletindo sobre N assuntos, às vezes, várias vezes, sobre o mesmo assunto. E aí, eu estou passando uma fase que, assim, né, eu me perguntei se eu queria, se meu destino era traçado ou era eu que traçava o meu destino, né? E por que que existiam situações que eu ainda não havia, é, se eu estava jogando na mão do destino ou se eu estava tomando responsabilidade sobre eles, né? E eu acho que isso é muita coisa que talvez nós, seres humanos, temos essa questão ainda pendente, que é colocar a nossa vida na mão até de Deus, vamos chamar assim, né? Depois eu vou entrar um pouco mais sobre esse assunto, mas talvez a gente dá tudo, fala, não, a minha vida vai andar conforme, deixa a vida me levar, né? E aí eu ouvi uma frase de uma pessoa falando, não, eu não vou deixar a vida me levar, não. Quem leva a vida sou eu, né? E essa frase teve muito efeito em mim, porque eu tenho meus sonhos, né? Coisas que eu quero construir, e aí eu percebi que esses sonhos não seriam construídos se eu não fosse lá e fosse fazer eles, né? E aí eu percebi que assim o programinha do destino meio que dá uma quebrada, né? Eu falei, pô, né? Se fosse meu destino, eu já estaria lá, né? Se fosse meu destino, eu já não, né? Aí entra muito na questão do mérito, né? Do livre-arbítrio, né? O quanto eu fiz, o quanto eu fui, né? O quanto que eu fui atrás para resolver tal situação. Então aí talvez a gente tenha um programa na nossa vida que ele briga muito com o livre-arbítrio, né? Ah, o seu destino, então, é ser assim. Não, né? Nem sempre o meu destino pode ser... coisas que acontecem são externas, mas acho que internamente o nosso a autoescolha, né? Meu livre-arbítrio, a minha escolha, ela vai quebrar esse paradigma do destino, né? Porque é interessante porque assim, um artista, a pessoa fala, ah, nasceu com esse talento, mas talvez não seja aí uma parte espiritual que essa pessoa já vem com alguma coisa para, né, cumprir isso. Já é a própria consciência da pessoa que vem escolhendo, né? Ah, eu escolho, eu vou nascer escolhendo ser um político. Então, ela não é que está traçando um destino, ela está traçando o destino dela, né? A gente está acostumado a chamar assim, mas ela que teve essa escolha, né? Desde criança, né? Às vezes, não, eu vou ser político, mãe. E ali ela traçou esse caminho, foi atrás, estudou, né? Foi atrás de estudar direito, administração, coisas desse tipo, e foi atrás de pessoas, de contatos,
né? E aí eu comecei a perceber que a minha vida também estava entrando nessa linha, assim, né? Eu lembro que desde criança eu queria ser artista, em geral, qualquer coisa, artista assim, dançar, cantar, compor. E só que no decorrer da minha vida eu nunca fui me conectar com artistas, nunca estudei, nunca, né, não, assim, não interagi com essa vibração, vamos chamar assim. E aí passei uma parte da minha vida sem viver isso, e um dia eu lembro que eu ter falado que meu destino talvez não seja viver nada disso, né? Só que os paradigmas se quebram, né? A gente vai se percebendo, né? E aí hoje eu aceito 100% que tipo, eu comando a minha vida, né? E até nem quero que tenha um destino, a não ser que aí eu acho que tem um destino na vida que depois eu vou comentar sobre, mas queria partilhar com vocês esse pequeno processo inicialmente de que não, talvez não exista o destino dessa forma. O que vocês acham, hein, Marco, Matheus? Minha visão, o destino aqui, até acredito, na minha visão, que de certa forma nossas vidas são pré-programadas em plano superior. Só que no decorrer da nossa estadia aqui, já tem estrutura familiar, né? Já tem a cultura local, e dependendo da classe social que você nasce, já meio que vai moldar um destino seu, ou inferior ou superior. Então, o que acontece? Meu pai sempre foi operário, trabalhou sempre com construção, né? Sempre teve uma visão meio que medíocre da vida na questão de que rico não vai para o céu, só que esse mundo aqui é um mundo do cão, é um mundo ruim. Então, você vai crescendo nessas condições, né? Vai criando camadas em cima de você e você vai achando que aquilo é o seu destino, né? Que no meu caso, era trabalhando em obra, trabalhando em construção, e seguir o mesmo fluxo do meu pai, que seguiu o padrão do meu avô. Mas o que acontece, né? Dentro de mim, aquilo lá não supria, né? Porque tinha um desejo interno de mim de querer, não pode ser só isso. Então, eu fui atrás de estudar, né? Fui atrás de querer crescer na vida, mas o destino, aonde que a gente vai querer entrar? É a gente que molda 100% ou já vem pré-moldado? Aí eu queria deixar esse papo um pouco para o Marcos, para a gente poder se aprofundar mais depois. Isso daí é um tema polêmico, igual nós já citamos de início, e foi muito bem colocado pelo Rafael. O que nós podemos colocar aí sobre destino? O que o pessoal entende como destino é uma sucessão de acontecimentos que a pessoa não consegue evitar, né? Então ela vai analisando a vida dela, não, foi acontecendo isso e vamos colocar ali que teoricamente ela não conseguiria evitar, então ela fala, não, foi o destino que quis assim. Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Aí é que nós, né? Nós pensamos fora da caixinha, então nós colocamos aquele pontinho de interrogação. Será que teria que acontecer daquela forma mesmo? Ou será que a pessoa poderia evitar? Se ela tivesse consciência do que estava acontecendo na vida dela. Se ela estivesse consciente de que ela estava respirando, né? Porque nós percebemos que, igual o Matheus deixou muito bem colocado aí, as pessoas nascem nesse planeta aqui e já vêm com milhares de regrinhas para serem seguidas, né? Dependendo da classe social que você nasce, você já está, vamos dizer assim, predestinado a seguir aquele comportamento, aquele padrão, né, hereditário, aquele padrão familiar. Ou seja, então as pessoas falam, não, meu destino é ser tal coisa. Só que ela não nem se dá o luxo, né, de buscar ver quais são as possibilidades, quais são as infinitas possibilidades que a vida proporciona para ela, para que ela tenha um crescimento. Também achei interessante como o Matheus colocou, desse plano pré-encarnatório, né, vamos chamar assim, que as pessoas têm antes de vir para a Terra, porque passa por um processo ali de escolhas, ou seja, então já não entra mais no destino, foi uma pré-escolha sua também, né? É que talvez você não lembre, por alguma programação dentro da sua mente, né? Então, eu precisaria trabalhar essa questão aí, que aí tem terapias, né? Tem outras formas para você fazer um retrocesso consciencial
para poder descobrir realmente, né, o que você programou lá atrás, né? Mas uma das coisas que eu percebo que demonstram isso é a astrologia, que trabalha essa questão de, vamos colocar ali, né, eu não sou astrólogo, tá? Mas pelo que eu percebi, eles conseguem mapear o seu destino, assim, e dizer o que você veio para fazer, qual é a sua missão de vida. Só que eu acho interessante, que eu lembrei de uma história, que por mais que eles tenham essa noção, seguindo os astros, né, a hora do seu nascimento, o dia e tal, eles, com o Gautama, Siddhartha Gautama, eles tentaram fazer isso. Só que eles falharam, não conseguiram determinar o que ele se tornaria. Ou seja, o grau de consciência daquele espírito, o poder de escolha dele era tão grande, ele já sabia que o destino não governava a vida dele. Então, ele já veio preparado para isso já. E isso é para todos, todos que estão aqui na Terra. Não é só para ele que veio há 2.500 anos atrás, ou só para Jesus que veio com aquela finalidade, mas vamos usar o exemplo do Gautama, que foi um exemplo que eu lembrei que foi colocado também. Então, ele dá para a gente perceber que tem formas de você, vou usar o termo do Mateus, hackear, né? Hackear, fazer um hack aqui nessa encarnação, por meio de conhecimento e tomar consciência do que qual é o segmento da sua vida, né? Porque às vezes realmente, se você olhar só para o seu entorno ali e ficar preso só naquela bolha, vamos chamar assim, você vai pensar, não, estou destinado a ser isso, estou destinado a viver isso. Só que você precisa entender que a sua consciência expande, ela é plástica, vamos dizer assim, ela tem a capacidade de plasticidade, ou seja, ela pode se moldar de acordo com aquilo que você quer colocar dentro dela. Então, se a gente for olhar para o destino dessa forma, para essa terminologia, nós podemos colocar ali que está relacionado ao karma, né, da pessoa, porque aí ela vem com uma sequência de coisas que ela precisa fazer para quitar débitos que ela acredita que tem de outras encarnações. E isso corrobora com a lei de causa e efeito, que é uma lei universal também, e, dentro da ciência, eletromagnetismo. Semelhante atrai semelhante. Para você obter uma nova, vamos colocar assim, um novo destino, ou seja, você não vivenciar mais aquele destino que você está predestinado, ou pelo nada, bonito, você teria que fazer o quê? Mudar as suas crenças, né? Adquirir novas informações e, consequentemente, você mudará o seu destino. E nós estamos aqui também ajudando nesse processo, né? De passar novas informações, novas crenças. Talvez você nunca tenha pensado dessa forma, entendeu? Então já é uma nova informação. Sua consciência vai expandir. E você vai ter que trabalhar para que se expanda mais. Então, o destino, ele é-nos colocado, né? Dessa forma aí. E nós temos um destino. Aí cabe você, se você vai aceitar aquele tipo de destino que foi colocado para você, ou se você vai olhar e falar, opa, peraí, igual o Rafael falou, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o senhor da minha mente, eu sou o senhor da minha consciência. Então eu tenho o direito de escolher aquilo que eu vou viver. Tem até uma frase que um amigo meu citou algum tempo atrás. Ele falou assim, ó, se o destino traçou um plano para você, pegue uma peça dele, né? É interessante isso. Pegue uma peça dele. Você tem a me dizer sobre essa questão, Rafa? Ô, Marco, nossa, você trouxe pontos que realmente eu vou trazer aqui, aprofundar mais para as pessoas entenderem. Que a lei da causa e efeito, esse sim, eu achei bem interessante, porque assim, é o nosso destino pagar nosso colher o que a gente plantou. Sim. Isso eu acho que eu chamo de destino. Você plantou, você vai colher. Não tem como uma pessoa escapar disso. Aí, para as pessoas entenderem por que a gente vai tomando consciência e governando a nossa vida. Porque você não vai plantar mais coisas ruins
e nem querer culpar o destino por causa disso. Obviamente, a pessoa vai começar a falar, pô, eu só tô plantando um futuro para mim, uma realidade, que eu vou ser operário. Tudo bem, não há problema se você quer ser operário, mas se você não quer, então pare de plantar uma realidade como operário, né? Só dando um exemplo para a gente entender. E aí eu falo por mim, fui operário, então o que eu quero? Não, quero mesmo. Eu escolho ser lá o cantor. Então aí eu mudo a minha realidade, começo a plantar a realidade de cantor. Lógico, tem a transição, não é fácil essa transição, é o que todo mundo precisa, talvez, incorporar isso, né? Trazer para si essa consciência que o Marco falou, que é assim, percepção, né? É o que você quer, de fato, né? O Joseph Campbell fala, busca a sua felicidade. Quer dizer, sai da realidade que você está e vai para qual você quer. Viva ela, seja ela, né? O Morpheus, né? Vai lembrar do livro, do filme do Matrix, que ele fala, não pense que seja, né? Só ser o ser. E aí a pessoa vai começar a controlar a sua realidade. Obviamente, a gente também tem que ter consciência que à nossa volta existem outras consciências com livre-arbítrio e elas podem fazer o que elas quiserem. Então, também não podemos culpar o livre-arbítrio das outras pessoas quando elas interagem com a gente. Não dá para chamar, foi destino o cara vir aqui e falar alguma coisa para mim. Não, livre-arbítrio dele, livre-arbítrio de você, aí escolher o que você vai é, responder a isso, né? Então a gente também tem que estar muito consciente de que o tempo todo é nós que vamos interpretar as coisas que acontecem à nossa volta e o que a gente vai continuar plantando. Porque se deixar a vida levar, aí a vida vai te ensinar por N coisas. Tipo, qualquer coisa serve. Ah, então trabalha aqui, faz isso aqui, faz não sei o que lá. E, bom, porque tá tudo acontecendo, né? Tem gente que vai sofrer muito, tem gente que não vai. Então, a gente tem essa diferença no nosso plano aqui, exatamente disso, né? Pessoas que tomaram a rédea da vida e falaram, não, eu vou deixar essa realidade e vou para outra. E, infelizmente, a gente não aprendeu isso, né? Essa é uma das questões que eu acho que tem todo um plano por trás, que a gente tem a realidade que é a kármica nossa, isso é uma coisa que a gente escolheu lá na hora de nascer aqui, eu vou pagar aquilo, né? Então tem essa questão, assim, tipo, meio que meu destino é pagar isso aqui. Foi um planinho que eu fiz com Deus, né? Eu vou colocar assim, então eu tenho que pagar isso aqui não tem como eu escapar. Eu fiz compromisso com Deus de pagar essa dívida e aí eu vou escolher outra coisa que eu quero fazer. Mas aquela dívida, ela sempre vai vir à tona porque você escolheu pagar ela. Vamos chamar, né? Estou colocando esse destino, né? Porque nessa limitação da terceira dimensão, ela parece que a nossa vida é só esse pontinho assim, né? Num contínuo, né? Então a gente não observa que teve escolhas no passado e essas escolhas de hoje refletem no futuro. Então, fica complexo a gente também deixar tudo a Deus dará, por causa das crenças religiosas, né? Tipo, deixa Deus que cuida, Deus que faça, né? Só que você tem uma vida mais extensa do que esse pontinho aqui. Então, não dá para se deixar levar, porque aí os problemas vêm piores, né? O que vocês acham aí dessa questão? Posso lá? Na questão do destino, eu vejo muito assim na cultura hindu, na questão das castas, né? Dependendo da casta, a pessoa vai simplesmente, a mais baixa, né? Vai colher os dejetos, né? Que é o lixo, e é daquilo ali que ela vai ter colher o dinheiro para ela poder se alimentar. E dessas pessoas, as pessoas nem chegam perto delas, não podem ser, são intocáveis, são conhecidos como os intocáveis, né? Então, lá, eu acredito assim, a minha visão é que essas pessoas lá no plano astral, no plano superior, eles tiveram alguma dívida em alguma encarnação passada e decidiram encarnar em certas castas para poder quitar aquilo. Agora, aqui, como a gente já está no Ocidente, é um totalmente diferente a visão ocidental, o nível de informação é maior, eu acredito que já o destino é meio que voluntário. É você acreditar que a sua vida é assim mesmo, não tem mudança, sendo que no Ocidente a informação é mais acessível, né?
Porque se você não tem informação ou algum sistema de governo tipo IB, não tem muito o que você fazer, a não ser se esforçar, se esforçar de tudo quanto é jeito, nem se você perder a sua vida, para ser esse tipo de governo, né? Que são governos autoritários. Você vê pessoas saindo da Coreia do Norte, saindo de lá do Afeganistão, de Cuba, arriscando Venezuela. isso, arriscando o pescoço para ter uma vida melhor. Mas são pessoas que já viram que não é daquele jeito, né? A questão é se conformar com a situação. Se você se conformar, meu pai foi assim, meu avô foi assim, se você tem essa mentalidade, você vai morrer que nem o seu pai morreu, o seu pai viveu, seu avô viveu. Mas hoje tem uma coisa que chama internet, informação. Hoje, cada informação, a nossa mente muda, né? Eu falo que se não fosse a internet, a informação na nossa vida, eu mesmo estaria seguindo o padrão do do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Mas que é algo, mas e aquela curiosidade? De onde vem aquela curiosidade? Não, algo de errado não está certo, né? Que a gente fala. Aí eu fui buscar saber, não, eu não quero levar esse padrão. Onde se viu acordar cedo e carregar peso o dia inteiro, né? Eu falei, não, eu não quero mais esse padrão para mim. E das crenças também, né? Você acaba sendo, como é que nós falamos mesmo? A ovelha negra da família, né? Porque você quebra o padrão, né? Então você arruma briga com a própria família, porque a família está naquele padrão, mas você está saindo daquele padrão. Então, essa parte de transição é a mais difícil, né? Porque leva um tempo para você assumir essa postura, né? Que você tem que quebrar laços, tem que quebrar amizades que já não servem mais porque já estão naquele fluxo mental. É realmente falar, não, eu vou tomar a rédea da minha vida nas minhas mãos. Eu vou tomar posse do meu livre-arbítrio, porque até agora, tudo que foi colocado na minha vida foi inserido, foi jogado goela abaixo. É uma construção em cima de mim. Então, quebrar essa casca de cima de nós é difícil, é dolorido, né? Quebrar, a gente sempre fala, quebrar os ciclos, né? E em busca do extraordinário. E todo ser humano vem aqui para viver o extraordinário. Então, de certa forma, assim, no Ocidente, eu acredito que é mais fácil alavancar essa evolução consciencial. E assim tomar as rédeas da sua vida na sua própria mão. É que nem o Rafael, o Marco falou, deixar a vida guiar você, né? Igual a música do Zeca Pagodinho. É eu guiar minha vida. Eu estou aqui para usufruir da minha vida, para experienciar coisas maravilhosas, para experienciar coisas belas, né? Eu estou aqui, eu sou parte do todo, eu sou filho do todo, então eu estou aqui para ser que nem o todo, próspero, abundante, feliz, mas isso leva tempo. Tem mais alguma coisa para falar, Marco ou Rafa? Eu achei interessante o que você colocou aí. Você citou o exemplo do pessoal da Índia, do Oriente. Lá eles já têm essa cultura de... Eles já acreditam, já pensam sobre a reencarnação, né? Então já está bem. Às vezes a pessoa nasce lá, então ela tem até essa questão que é um pouco preocupante. Às vezes ele fala, não, nasci assim, na próxima vida eu mudo, eu conserto, então vai empurrando com a barriga, né? Mas eles poderiam fazer de forma diferente também, né? Mesmo acreditando que podem modificar isso numa próxima encarnação e não deixar o destino guiar a vida deles, né? E dá para usar formas, algumas ferramentas que você citou aí, tem um hack de DMT, né? Foi uma das coisas que impulsionou a nossa consciência, né? De expandir e começar a enxergar a vida de outras formas. Se você gostaria de saber o que é o DMT, aí nós coloca nos comentários aí, deixa nos comentários, nós vamos explorar mais sobre esse assunto e contar algumas experiências nossas com o DMT, o que é o DMT, da Plantas onde de vem, poder. plantas de poder. O Matheus já deu um spoiler, hein? Então, ó, já fica. E o que eu acho interessante, eu até escrevi duas frases aqui do Jung, que eu achei muito bem a calhar com esse tema que o Rafa sugeriu, uma é assim, ó, até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você o chamará de destino, né? Que é o que nós falamos aqui, né? Ou seja, um psicanalista famoso aí de alguns anos atrás, cara, a frase maravilhosa que ele deixou, ou seja, enquanto você não tomar consciência, né, do que você é, do que você veio fazer aqui, de que você escolhe, né, o seu próprio caminho, o inconsciente vai tomar conta da sua vida, né?
E você vai chamar isso de destino. Por quê? Nós estamos vivendo em várias dimensões. É esse corpo físico, biológico aqui, essa máquina fantástica que nós temos aqui. Só que por trás dessas camadas também existe outras camadas do mesmo ser, e existe uma consciência e uma centelha que dirige tudo isso, né? Que é a centelha divina. Então, você precisa ter consciência dessas questões, dessas coisas. E uma frase que ele diz que é: o que não enfrentamos em nós mesmos, acabaremos encontrando como destino. Entendeu? Ou seja, você vai ter que olhar para si mesmo, vai ter que olhar para dentro de si, para começar a observar que tudo aquilo que você vive no externo é reflexo do que está aqui dentro, né? E o Rafa deu um exemplo aí de pessoas que se aproximam. Se a pessoa entende a lei do eletromagnetismo, ela vai entender que ela mesma está emanando a frequência para atrair uma pessoa que está na mesma frequência. Semelhante atrai semelhante, né? Aí você vai falar, ah, não, mas eu não lembro de estar vibrando nessa frequência. Cara, em algum momento você vibrou. E se você não está vibrando naquele momento, pode ser algum foco de energia que precisa ser trabalhado. Então, aquela pessoa se aproxima de você para quê? Para te mostrar algo que você reprimiu e você não quer enxergar. Então, aí você acaba falando, não, o destino quis isso. Mas quando você começa a entender essas questões, vamos usar esse nome só para deixar mais tranquilo, essas questões metafísicas, então você vai começar a observar que você é o senhor do seu destino. Você que comanda, dirige a sua vida. Você só precisa entender as leis universais. Você só precisa entender as leis espirituais. Entendeu? Por quê? Então, você não vai mais chamar de destino. Ou a gente pode usar o que o Jung falava. Você vai começar a entender sobre os arquétipos. Você vai entender que determinado arquétipo, ele direciona a sua vida, ele rege a sua vida. Nós gravamos alguns vídeos sobre arquétipos também. Você pode conferir lá na nossa playlist, tá lá. Tem alguns vídeos sobre arquétipos já. Muito bem falado. Então, o que acontece? Quando a pessoa é dirigida por determinado arquétipo e ela não tem noção de que aquele arquétipo está direcionando a vida dela, ela vai chamar de destino. Mas se você pega a história do arquétipo, a mitologia que ele está inserido, você vai ver que não é o destino, é o que ele entende que tem que fazer. E ele vai fazer daquela forma. Se você entendeu, você vai falar, opa, dá para a gente negociar, que é o que o Rafa usou no vídeo. Não, vamos negociar com o arquétipo aqui. Olha o arquétipo, assim, você trabalha dessa forma, né? Mas eu penso que tem uma outra forma. Ele também é uma energia viva e está em evolução também, igual nós, entendeu? Tem algumas questões aí que fizeram ele se tornar um arquétipo, ou já foi emanado como arquétipo. E nós, como uma consciência que está gradativamente acessando essa aceitação da centelha divina. Então, mas para todos os efeitos, não é o destino, né? Nós chamamos de destino por falta de conhecimento. Não é falta de informação. Informação tem, tá? Tanto é que nós estamos passando por esse momento de transição planetária passando da era das trevas para a era da luz. Trevas não quer dizer coisas negativas ou más, né? Depende da sua crença, você vai enxergar dessa forma. Mas quer dizer trevas, quer dizer ignorância. Falta de informação. Falta de informação. E é o que nós vemos isso, principalmente nas instituições religiosas, né? Que vivem e seguem e levam uma vida baseada em conceitos que foram passados há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás e assim por diante, que sofreram alterações, manipulações para se moldar ao regime político da época e foi passado até hoje. E as pessoas nem, igual nós já falamos sobre isso também, nem se dão ao luxo de pesquisar e tentar entender por que elas seguem tal doutrina religiosa ou por que elas seguem tal cultura, né? Então, é legal a gente adquirir novas informações, que é o que nós estamos fazendo aqui, ajudando vocês, e vocês também estão nos ajudando quando vocês deixam um like, deixam um comentário,
Se você é novo no canal, se inscreve já para fortalecer o canal, compartilha com mais pessoas e para a gente ajudando mais gente, crescendo, porque se você comenta, compartilha e deixa um comentário ali, deixa o like, o YouTube entende o quê? Que está sendo legal o conteúdo. Então, ele vai passar para mais pessoas. Ele vai passar para mais pessoas, mais pessoas. Então, vai 2, 4, 8, 16, exponencial. Então, é maravilhoso. Então, nós precisamos trabalhar unidos, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Rafa? Deixa eu... Quero deixar uma dúvida. Nas minhas reflexões sobre destino, existe só um destino que é imutável. Vocês saberiam me dizer qual é o único destino imutável? O único Esse destino... não tem, esse você até tem o direito de não vivê-lo, mas ele é o único destino imutável. Eu tenho um conhecimento sobre isso, sobre o único destino imutável. Na verdade, Esse mesmo. Esse é o único destino imutável para tudo. Todos chegarão ao todo, né? Nós vamos falar nesse vídeo aqui ou nós vamos falar no próximo, Valor? Vamos deixar para esse assunto para a gente fazer um segundo vídeo, né, sobre o destino imutável. Né? Vou até anotar aqui, ó, qual é o Seria único bem destino imutável? É inerente a todos. Inerente a todos. Esse Não tem você como não tem fugir poder disso. de escolha, tá? Nesse você não tem poder de escolha. E é incrível, é um bom assunto para poder É puxar. um ótimo assunto. Aí a gente pode deixar até uma pauta, né? Qual que é o próximo? Qual que é o único destino imutável? Já que vocês falaram que nós não vivemos pelo destino, que nós podemos pregar uma peça no destino, né? Não é? Mas é um paradoxo. Esse assunto vai ser ótimo. Mas nós vamos deixar. Maneiro. Mas, galera, é isso hoje. Eu agradeço. Não sei se o Matheus também quer deixar algum feedback aí, mas eu sou muito grato ao canal, ao Marco, ao Matheus, que tem assim trazido essas questões. Tá vendo? Hoje a gente conversando sobre um assunto, sobre o destino, sobre escolha, missão de vida, né? Traz um outro assunto agora que é muito importante, que é essa questão, né? O único assunto inerente ao ser humano, à vida. Então, aí isso traz crescimento, né? As pessoas precisam entender que são esses assuntos que fazem a gente expandir e entender que somos governantes aqui, né? O nosso ser e porque tem uma centelha divina também agindo, né, em conformidade com essa missão, vamos chamar assim, né? Já é uma missão. E aí eu agradeço muito vocês compartilharem, estarem aqui com a gente, fazendo comentário, tá? Muita gratidão, Marco, Matheus, gratidão. Bom, pessoal, gratidão, Rafa, gratidão, Marco. Gratidão a todos. Valeu. Até mais, Até mais, pessoal. pessoal.